Olá, tudo bem com você? Hoje o Comece Por Aqui é sobre porcentagem e para quem não sabe o que é o Comece Por Aqui, é apenas uma aula introdutória teórica, mas eu procuro ser o mais breve possível para poder trazer mais possibilidades de você resolver uma questão de determinado assunto. Nesse caso é sobre porcentagem, mas como esse canal ele tem como objetivo trazer resoluções de questões, eu acho interessante também mostrar formas de você resolver, porque não necessariamente a forma como eu vou resolver uma questão vai ser a mesma que você vai resolver. O interessante é simplesmente que você resolva da forma que você achar mais interessante, que você tenha mais facilidade, que você gaste menos tempo, e isso é o que importa, tá bom? Os próximos vídeos serão de questões sobre porcentagem, mas eu vou também trazer outros assuntos, tá? Esse não é o único tópico que eu vou trazer, eu pretendo fazer outras matérias, trazer outros conteúdos. E pelo que vocês sentirem necessidade, se vocês se interessarem, por favor, coloquem sugestões nos comentários. Se vocês curtirem essa aula, por favor, curtam, né? Cliquem no gostei, porque o algoritmo do YouTube ele entende que existe alguma relevância nesse vídeo, e aí ele apresenta o mesmo vídeo para outras pessoas que procuram do mesmo assunto que vocês. E se vocês se interessarem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e acompanhem mais da nossa evolução, ok? Então, partindo aqui do início, né, transformação de porcentagem para fração, eu quero mostrar qual é a utilidade de você saber isso. Então, olha só, antes de qualquer coisa, eu vou fixar um valor aqui pra gente, tá bom? Então, deixa eu, antes de tudo aqui, editar. E vou colocar aqui que eu tenho um valor fixado de 200, tá? Então, nesse caso, deixa eu ver aqui, tá rodando. Neste caso, eu tenho 200. Então, eu vou querer saber 25% de 200, 20% de 200, 75% de 200 e 4% de 200, tá ok? E como que eu vou saber isso? Transformando porcentagem em fração. Primeiro, eu preciso botar no formato de fração. Então, 25% nada mais é do que 25 sobre 100, tudo bem? E é interessante que eu coloque na forma mais simplificada possível. Eu sei que eu posso dividir 100 por 25 e o 25 por 25. E se eu dividir o numerador e o denominador por 25, eu vou chegar a uma simplificação absoluta de 1/4. Tudo bem? E aí, para achar quanto vale 25% de 200, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar o valor de 200 vezes a sua fração correspondente. E nada mais é do que dividir 200 por 4. Se eu sei que 20 dividido por 4 é 5, eu só vou acrescentar o zero ali que está faltando e eu vou achar o valor de 50, tá bom? Só isso. 20%. 20 dividido por 100. E aí, eu já vou cortar 0 com 0 e eu sei que fica 2 sobre 10. Dividindo numerador por 2 e denominador por 2, eu vou achar 1/5. Tudo bem? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento para achar quanto que é 20% de 200. Então, 200 vezes 1/5 nada mais é do que 200 dividido por... Opa, quase que eu botei 4. 5. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Por 5. E isso vai ser igual a 40. Ok? E quanto a 75%? 75% vai ser... A minha simplificação absoluta é dividindo os 2 por 25. Se você não souber isso de cabeça, não tem problema nenhum. Você pode muito bem dividir os 2 por 5, né? 75 dividido por 5, que vai dar 15. E 100 dividido por 5, que vai dar 20. E depois você divide novamente por 5 e você vai achar 3/4. Da mesma forma, tá bom? E aqui eu acho 3/4. Sabendo disso, eu pego 200 vezes 3/4, multiplico aqui 200 por 3, acho 600 dividido por 4. E eu sei que isso aqui vai dar 150. Olha só, 600, vou até conferir aqui, 600 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1. Sobra, aqui vai ser 4, vai sobrar 2. Vou descer os 2 zeros, 200. E aqui 200 dividido por 4,
50. Então, aqui, 150. Então, estava certinho, 150. E o 4%, eu vou fazer em outra página, porque eu tô com medo de não aparecer para vocês mais. Então, deixa eu ver aqui. Mais, adicionar página. Então, 4% vai ser o quê? Vai ser igual a 4 dividido por 100. Eu posso dividir tanto 100 por 4, quanto o próprio 4 por 4. Então, eu vou chegar a simplificação máxima de 25 avos. E para achar 200, 4% de 200, eu só vou fazer o seguinte. 200 vezes 1 sobre 25, que é igual a 200 dividido por 25. Nesse caso, olha só, eu sei que vai dar 8, mas olha só, eu quero dar uma dica para vocês, tá bom? Para vocês ficarem mais ligados. Olha só, eu sei que, por exemplo, 25 vezes 4 é igual a 100, correto? Só uma dica. Então, isso significa que, para eu saber, para chegar a 200, que número eu preciso multiplicar para achar 200? Né? 25 vezes o quê? É vezes o dobro. Então, é 25 vezes 8. Por que 8? Porque 200 é o dobro de 100. Então, eu preciso multiplicar pelo valor que é o dobro de 4, para eu achar 200. Olha só, 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. E aqui eu chego a 200. Dessa forma, se você tem essas sacadas assim, facilita muito o seu cálculo e você acaba se tornando mais ágil na hora de resolver. Mas tudo no seu tempo, ok? Então aqui, olha, eu já sei que vale 8, tá bom? Próximo. Transformação de fração em porcentagem. Isso eu acho muito útil para quem está trabalhando com probabilidade, principalmente porque algumas questões dão a questão com porcentagem, mas a resposta está em fração e vice-versa, e você precisa saber transformar fração em porcentagem em fração. E eu vou mostrar para vocês uma forma que sempre funciona, tá? Para qualquer fração. E depois eu vou mostrar uma que é particular, que ela acaba facilitando muito a vida quando você tem uma fração em que seu denominador ele é múltiplo de 100, tá bom? Então, primeiro, nós vamos fazer aquela que sempre funciona, ok? Sempre funciona. E depois a gente vê os casos particulares, ok? Primeira coisa, 4/5. Como que eu vou transformar esse valor em uma porcentagem? Eu vou pegar o meu numerador e vou multiplicar por 100. Vai ficar 400 sobre 5, tudo bem? E 400 sobre 5 é o mesmo que 80. 40 dividido por 5 não é 8. Eu acrescento esse zero que eu não mexi e eu sei que isso aqui vai dar 80%, tudo bem? 3/4, eu sei de cabeça que é 75%, porque eu acabei de fazer esse cálculo. Mas 3/4, eu faria a mesma coisa, ó, 3 vezes 100, sempre o numerador, tá bom, gente? Não esquece. Divido aqui por 4 e eu acharia 75%, tá bom? 23 50avos. Eu vou multiplicar por 100, vai ficar 2.300 dividido por 50, corta 0 com 0, e aqui 230 dividido por 5 vai dar 46%. Ok, agora olha só, o que todas essas frações têm em comum? Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o denominador de todas elas, 5, 4 e os 50, são valores múltiplos de 100. O que isso significa? Existe um valor muito fácil de achar que multiplicado por eles dá 100. Exemplo, 5 vezes 20 dá 100. 4 vezes 25 dá 100.
50 vezes 2 dá 100, tá bom? Então, qual é a forma que funciona apenas para essas frações que têm um denominador múltiplo de 100, que é esse caso particular? Deixa eu botar mais uma folhinha aqui, ó. Adicionar uma página. O 4/5, exemplo. Deixa eu botar mais embaixo, porque para não correr o risco de não aparecer para vocês. 4/5. Se eu sei que 20 vezes 5 dá 100, eu vou multiplicar o meu 4, olha só, meu 4 por esse 20. E novamente eu vou achar 80, ó. 4 vezes 2, 8. Acrescento outro zero ali, 80. Aqui eu já achei meu 80%, tá bom? Voltando aqui, ó. 3/4. Deixa eu mudar a canetinha. 3/4. Se eu multiplicar 25 vezes 4, eu chego ao 100. Então, se eu multiplicar 25 pelo 3 vezes 25, eu sei que isso aqui vai dar 75. E eu esqueci de mudar a cor da caneta, desculpa. Deixa eu pegar aqui. E o 23, 50 avos. Olha só. Deixa eu fazer bonitinho agora. 23, 50. Eu sei que 50 vezes 2 dá 100, correto? Só que aí eu vou multiplicar quem por 2 agora? Eu vou, na verdade, multiplicar só o numerador. Então, olha só. Tenham muita atenção a isso, tá bom? Tem que ser o numerador nesse caso. Eu vou multiplicar por 2 nesse caso. E aí eu vou achar aquela fração de 46%. Nesse caso, usando essa técnica, né? Eu só vou multiplicar o numerador. Eu não vou dividir por nada. Então, tenham bastante atenção. Eu tô até frisando aqui, né? Fixando aqui, para poder vocês tomarem cuidado. E olha só. Isso aqui apenas quando o denominador for múltiplo de 100, ok? Porque se não for, vai ser muito difícil você achar um número com vírgula e dependendo da questão, às vezes eles dão respostas não, dão alternativas tão próximas, você pode acabar errando por coisa pouca. Porque, por exemplo, eu dei esse exemplo aqui, ó, que eu não fiz ainda, ó, 2/7. O 2/7. Que número multiplicado por 7 chega a 100? Vai dar mais trabalho você descobrir que valor é esse. É muito mais prático e seguro você multiplicar o 2 por 100, achar o 200 e dividindo por 7, você vai descobrir que isso é 28,5%. Tá certo? Só isso. Desculpa. Depois vocês dão um pause se vocês quiserem printar ou anotar para poder vocês acompanharem melhor. E aqui por último, eu coloquei colocando em prática, que na verdade eu não tenho um nome específico para essa forma de você manusear uma porcentagem, mas eu vou dar um nome de desmembrando o valor, tá? E vocês vão entender o porquê. E eu espero que faça sentido para vocês. Então, olha só. Eu sei que 10% nada mais é do que eu pegar o valor que eu preciso e dividir por 10. Por que eu sei disso? Porque 10% nada mais é do que 10 dividido por 100, correto? Quando eu corto 0 com 0, eu chego a 1/10. No final das contas, no final de tudo, eu sempre vou dividir o valor por 10, tá bom? Tenham isso em mente aqui, tá? Isso é importante. Eu vou apagar só para poder usar esse espaço aqui. Mas entenda isso aqui, ok? Eu quero saber quanto que é 10% de 3.000. Aí você vai me dizer, é só dividir por 10. Então, isso é 300. Mas vamos dizer que a questão foi e disse assim, não, eu não quero saber quanto é 10%. Ela vai e pede 20%. Como que você vai fazer? Eu sei que 20% é o dobro de 10%. Então, eu só vou pegar o valor correspondente a 10%, multiplico por 2,
acho esses 600 e eu já sei que 20% de 3.000, na verdade, é 600, tá bom? Se eu quisesse saber quanto que é 30%, eu multiplicaria por 3, quanto que é 40, eu multiplicaria por 4, e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui está pedindo, ó, 20% de 52. Então, vamos lá. 20% de 52. Eu sei que, vamos aos poucos, 10% de 52 vai ser igual a 5,2, porque eu vou voltar uma casa decimal. Para eu chegar a 20, eu só preciso multiplicar por 2, porque 20% é o dobro de 10%, tudo bem? E se eu sei quanto vale 10, facilmente eu encontro 20. Se eu multiplicar por 2, eu vou achar aqui que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10, colocando a vírgula, 10,4. Ou seja, meu 20% já está aqui. Desse jeito, tá bom? Da mesma forma, eu consigo achar 20% de 46, ok? Deixa eu achar aqui mais uma folhinha. Ele me pediu ali, ó, 20% de 46. O que eu vou fazer? Eu sei quanto é 10. 10% de 46 vai ser igual a quê? 4,6, porque é o mesmo que dividir por 10, tudo bem? Se eu quero saber 20, eu vou pegar e multiplicar por 2, porque é o dobro. E aqui eu vou achar que 2 vezes 6, 12, e vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E aqui, 9,2. Tudo bem? E para 25%, eu vou achar aqui, ó, 25% de 800. Eu vou fazer das duas formas. Eu sei que para eu achar 25% de qualquer valor, eu só preciso dividir por 4, porque a fração correspondente de 25% é 1/4. Mas eu vou fazer desmembrando aqui o valor também. Então, olha só. Vou botar aqui 800. Ele quer saber quanto que é 25%, correto? Então, olha só. Eu vou puxar aqui uma setinha, ó. Eu sei que 10% vai ser voltar a uma casa. Vai ser dividir por 10. Então, vai ser 80, tudo bem? Mas eu não quero saber 80, eu quero saber 20. E aqui, ó, eu vou multiplicar por 2 para achar 160 e eu já sei que isso vale 20%, tudo bem? Mas ele não é apenas 20%, eu quero saber quanto que é 25%. Faltam meus 5, correto? E aí, 5% é quem? Eu sei que 10% é 80. Os 5% não é metade de 10%? Então, 80 dividido por 2, para achar a metade, eu acho 40. Então, o que eu faço agora? Eu vou somar os valores correspondentes às minhas porcentagens que eu preciso, no caso, 20 mais 5%, não é mesmo? E eu somando esses dois valores aqui, eu acho quanto que vale. Calma aí. Nossa, ficou. Deixa eu me organizar aqui, ó. Opa. Aqui. Eu acho que 160 mais 40 é igual a 200. E que é a mesma coisa de eu fazer o seguinte. Eu sei que 25% é a mesma coisa que 1/4. Eu vou abrir um lequezinho aqui, ó, tá? 1/4. Eu sei que é 25%. Se eu multiplicasse 1/4 vezes 800, isso daria o quê? Isso seria igual, ó, 800 dividido por 4. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. Acrescento os 2 zeros ali e chego novamente ao meu 200. Uma outra forma de você trabalhar. Tá vendo? Muito simples, não acha? Dando sequência aqui, 1%. 1% é o mesmo que você dividir por 100, tá bom? Se para 10% você volta dividindo por 10, 1% você vai dividir o valor por 100, ou seja, volta 2 casas decimais, tá bom? Então, por exemplo, 1% de 300 é o mesmo que 3, porque eu voltei 2 casas. Mas vamos dizer que eu não quero saber quanto que é 1%, eu quero 5%. Eu quero saber quanto que é 5%. Então, vamos multiplicar esse valor por 5.
porque 5% é 5 vezes 1%. E aqui eu acho 15. Tudo bem? Então, nossa, deixa eu ajeitar aqui que ficou bagunçado. 5% igual a 15. O mesmo eu poderia ter feito para, olha só, nesse caso aqui, ó, 1% de 6.300. É o mesmo que, voltando duas casas, dividindo por 100, no caso, né? 63. Se eu quisesse saber quanto que é 3%, tá? 3% é 3 vezes 1%. Então, eu vou multiplicar por 3. Então, 3% vai ser igual a quanto? 3 vezes 3? 9. 3 vezes... Isso. 3 vezes 6? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Perdão. 189. Ok? E, por último aqui, o último exemplo que eu vou dar para vocês é um que a gente vai ter que desmembrar um pouquinho mais, mas é só para mostrar para vocês como que funciona, tá? E aqui, por último, ó. 25. Opa, isso. 25. Acho que ficou muito aqui em cima. 25,5% de 800. Então, vamos lá. Primeiro, 10% vale quanto? Eu volto uma casa decimal. Então, é 80. Tudo bem? E para eu achar o 20, que é o mais próximo do que eu preciso, eu vou multiplicar por 2, porque é o dobro de 20%. Então, 20% vai ser 160, tudo bem? Mas eu não posso só me contentar com 20, eu preciso chegar a 25%. Quanto que é 5%? É a metade de 10%. Então, eu vou pegar o valor de 10%, aqui, ó, e vou dividir por 2. E aqui eu acho a metade, ó, 40. E por último, ele fala que ele quer 0,5%. Mas para achar 0,5%, para mim, torna-se mais interessante usar antes. Quem é 1%? 1% eu volto duas casas decimais, porque eu divido por 100. Eu sei que 1% vale 8. Então, a metade de 1%, que é 0,5%, será... Opa, vou mudar a cor aqui. 4. E aí, somando 20% mais 25% e mais o 0,5%, eu vou achar quanto vale 25,5% de 800. Nesse caso, ó, tomem cuidado na hora de somar para não somar errado, hein? Vai ser o 160, o 40, opa, isso, 40 e o 4. Assim. Somando esses valores, você vai achar o valor de 204. E é isso. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter facilitado e que vocês consigam melhorar, né, praticando a porcentagem nos próximos vídeos com as questões. E que vocês venham a ter curtido, curtam o vídeo, mostrem para outras pessoas que estejam estudando com vocês. E bons estudos, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e vamos praticar agora. Tchau, tchau!